E a história de FNAF 1? Alguém sabe? Vocês conhecem? Porque eu não, mano. Vou reagir aqui a história de FNAF 1 para começar a jogar o 2. Finalmente, dessa vez é real. O Bernardo deve estar se revirando agora. Ele não tá aqui hoje presente. Mas eu tô há 3 meses enrolando ele, mano, pra jogar o FNAF 2. Início. Bom, gente, é isso aí. Trazendo a versão atualizada do vídeo. Olha o disque. Disque sexo? De onde você pegou essa foto, mano? É o frame, mano. Foi o dia que eu mais assustei com o Devour, mano. Muito bom, velho. Você é safado, hein, ô Captas. Você é um danadinho, hein? Bom, gente, é isso aí. Trazendo a versão atualizada do vídeo de fatos e teorias sobre Five Nights at Freddy's. Não quero E vamos, teoria obviamente, não, começar mano. com o Quero primeiro fatos. jogo, já que acredito que a ordem de lançamento seja a mais Ah, simples. esqueci e de eficaz falar de quem que é o explicar vídeo, né, mano? Não pode fazer essas coisas. Winner Crows. É do Winner Crows, a história de FNAF. da história, pois algumas coisas que não são tão explicadas Nossa, no tem muito jogo FNAF pra eu vão ser jogar, hein? respondendo no próximo. Afinal de contas, 1, 2, o próprio 3, Scott 4. Calton já disse que não planejou a história inteira. Então creio que contar na ordem que ele escolheu seja Nossa, a quase melhor vomitei. nesse caso. E obviamente eu vou abrir algumas exceções contando alguns fatos que só foram explicados atualmente. São algumas exceções pontuais, obviamente. E se eu deixar algo de fora, será pelo fato de que explicarei no próximo vídeo sobre o jogo. E também se Noite necessário 7? Pra mim tá lá só noite 6, mano. explicarei alguma coisa com o Survival Logbook, já que esse livro se É um liga livro, diretamente mano, com Five que Nights at foda. Freddy's 1. Já deixando esses avisos claros, se inscrevam aí no canal, dá o like, compartilha e comenta. Dá o like que lá, vai se ajudar inscreva lá, muito mano. aqui. Não Se pode torne membro não caso você descrever. possa e queira apoiar financeiramente o canal. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Fatos e teorias FNAF 1. Ah não, cara, de novo não. Bem-vindo ao seu novo emprego de verão na Freddy Fazbear's Pizza, Fazbear. onde crianças e pais vêm para entretenimento e comida até onde os olhos possam ver. A atração principal é Freddy Fazbear, É o claro, Fazbear. e seus 2 amigos. São robôs animatronics programados para agradar as multidões. No entanto, o comportamento dos robôs tornou-se um tanto imprevisível à noite, e era muito mais barato contratá-lo como segurança do que encontrar um técnico. De seu pequeno escritório, você deve observar as câmeras de segurança com cuidado. Você tem uma quantidade muito limitada de eletricidade que pode usar por noite. Cortes no orçamento corporativo, você sabe. Esse texto foi feito no Vegas, mano. Foi feito no Vegas. Eu conheço. Foto que o Vegas é... Pelo menos o Vegas que eu uso. É porquinho, mano, de fonte. Não tem um... Não dá pra se elaborar um texto e ficar mais da hora, assim, o visual. Pelo menos eu não, né? Deve ser porque eu sou burro. Ficar sem energia durante a noite, não há mais portas de segurança e não há mais luzes. Se algo não estiver certo, ou seja, se Fred e seus amigos não estiverem em seus devidos lugares, você deve encontrá-los nos monitores e se proteger, se necessário. Ah, Essa bom, achei é a que era pra eu ir descrição atrás oficial deles. de Five Nights at Freddy's 1 na Steam. Já nos dando a dica que o local que vamos trabalhar nesse jogo não será o mais adequado ou que a empresa que toma conta se importe muito com os funcionários. Dando esse contexto, Os cramunhão vão tudo atrás de nós. você é o novo guarda do restaurante que terá que sobreviver essas 7 noites na pizzaria. Pois é, apesar do nome do jogo ser 5 noites no Freddy's, canonicamente são 7 noites que você tem que passar. O 5 jogo noites com o começa Frederico. ele apresentando o jornal dizendo: procura-se ajuda. Pizzaria familiar procura segurança para trabalhar no turno de noite. Meu primo, mano, Meia-noite meu até primo. às 6 da manhã. Meu primo é o cara que mais recusa trabalho na vida, mano. Ô, ele falou assim, mano, formei aqui, né, pra segurança. Fiquei internato aqui com vários homens no quarto. Agora eu posso trabalhar de vigia noturna. Toda vaga que eu mandava de vigia, eu mandava pra ele, ele falava: "Não, mas isso daí não dá pra mim, mano. Não, mano, essa daqui é da hora, ó. Escola nova que tá abrindo aqui e tal. Não, mas esse valor aí não dá pra minhas despesas, não." Cara que não gosta de trabalhar. Você mesmo, Serginho, seu safado. Monitore as câmeras, garanta a segurança de equipamentos e personagens animatronics, não nos responsabilize. Ele vai ver isso, ele vai ficar puto comigo, mano. Vai mandar áudio pra mim, mano. Vai mandar áudio. Ô filho, eu não tô te entendendo. Você não mandou esse de 120 à noite não, filho. Você mandou salário seco. Você mandou. Se for 120 por dia, mês corrido, filho, tá doido? Eu acho que eu vou, ué. Agora eu vi, hein. O poste mijando no cachorro. Eu tenho que trabalhar no serviço que você quer. E outra, eu me formei pra vigilante, não pra vigia. É.
Gostou. Ah, não quero te ajudar, filho de uma puta. Você fazendo vídeo meu aí sem a minha autorização e não tô te ajudando, desgraça. Já fez 2 vídeos já caiu $50 aí já tá conta aí, até agora não vi nada. Tô falando, né? Não vi um cento de dólar na minha mão, é só pegando. Minhas imagens colocando. E ajudar que é bom nada, né? Você falou 2 vezes, uma vez, o primeiro vídeo você fez, falou que eu não faço bosta nenhuma. Primeiro, eu com a mão cheia de boia, você falando que eu não faço bosta nenhuma. Agora no último aí falou assim que eu não quero serviço. Tô em 2 serviços, você falando que eu não quero serviço? Desmembramentos. $120 por semana. E basicamente é assim que começamos o jogo. Para lhe ajudar a passar as suas noites, você recebe chamadas do guarda anterior, conhecido como Phone Guy, traduzido, o cara do telefone. Ele te liga nas 4 primeiras noites, e basicamente é ele que explica algumas coisas da história do jogo, e também explica o porquê dos animatronics não andarem durante o dia. Caparem Fiquem com as chamadas ele. do Phone Guy para entenderem. Eu queria gravar uma mensagem para ajudar a lidar na sua primeira noite. Eu realmente trabalhei naquele escritório antes de você. Estou terminando minha última semana agora, de fato. Então, eu sei que pode ser um pouco opressivo, mas estou aqui para te dizer que não há nada para se preocupar. Você irá bem, então. Vamos apenas nos concentrar nessa primeira semana, ok? Então ele não sabe, então, né? Vamos ver. Em primeiro lugar, há uma saudação introdutória da empresa que eu deveria ler. É um tipo de coisa legal, você sabe. Bem-vindo a Fazbear Pizza. Um lugar mágico para crianças e adultos igualmente, onde a fantasia e a diversão ganham vida, realmente. Fazbear Entertainment não é responsável por danos à propriedade ou pessoa. Ao descobrir que o dano ou a morte ocorreu, um relatório será apresentado no prazo de 90 dias, ou logo a propriedade e instalações vão ser cuidadosamente... Sei que pode parecer ruim, eu sei, mas não há realmente nada para se preocupar. Os personagens animatrônicos aqui começam a ficar um pouco agitados à noite. Se eu fosse forçado a cantar aquelas mesmas músicas estúpidas por 20 anos, eu nunca tomava banho. Olha, velho. É um brincalhão ele. Gosta de criança. Então basta estar ciente, os personagens tendem a vagar um pouco, eles são deixados um tipo de modo livre. Algo sobre os seus servidores trabalhem e se ficarem desligados por muito tempo. Costumavam ser autorizados a andar por aí, durante o dia também, mas estão teve mordido 87. Sim, é incrível que um corpo humano pode viver sem o lobo frontal, sabe? Ixi. Agora, sua segurança, o único risco real é como você vigia noturno. Se houver, é o fato que esses personagens, se acontecer, provavelmente não vai acontecer. Uma vez que encontrar as Zex aqui no Fazbear, eles provavelmente vão tentar vigorosamente forçá-lo dentro de uns trajes. Fica um bagulho de metal, então, eles ficam. Aí tem que ter alguém dentro. Pode imaginar como ter sua cabeça pressionada dentro de um desses trajes poderia causar um pouco de desconforto. As únicas partes de você provavelmente ver a luz do dia novamente seriam seus olhos e dentes quando eles saem da frente da máscara. Caralho. Verifica as câmeras antes de fechar as portas. Apenas a procedimento necessário, tem que economizar energia. Nossa, e eu demorei pra passar, hein? Na noite 5. Se você está ouvindo isso, quer dizer que você foi para o segundo dia. Parabéns! Não vai demorar muito para que Fred e seus amigos se tornem mais ativos, enquanto você progride durante a semana. Pode ser uma boa ideia olhar as câmeras enquanto eu falo, apenas para garantir que todos estão no seu devido lugar, você sabe. Curiosamente, o próprio Fred não vem para fora do palco com muita frequência. Ouvi dizer que ele se torna mais ativo no escuro. Ih,
papinho, hein? Porém, assim... Ei, acho que é mais uma razão para não ficar sem energia, certo? Eu também quero enfatizar a importância de usar as luzes na porta. Há pontos cegos em seus pontos de vista da câmera, e esses pontos cegos levam suas portas. Ah, leva à morte, né? O Fox adora. Então, se você não consegue encontrar algo ou alguém em suas câmeras, certifique de verificar as luzes da porta. Você pode ter apenas alguns segundos para reagir. Você estaria em perigo, é claro. Eu não estou insinuando isso. Além disso, verifique na cortina da Pirate Cove de vez em quando. O personagem parecerá o único em que se torna mais ativo se as câmeras permanecerem fora por longos períodos de tempo. Eu acho que ele não gosta de ser vigiado. Ah, por isso que ele sai. Ele não gosta de que... Não, mas tem que ficar olhando pra câmera dele pra saber quando ele vai sair, não é? Eu não sei, de qualquer forma eu tenho certeza que vocês têm tudo sob controle. Vou falar com você em breve. Ei, você está indo muito bem. A maioria das pessoas não duram tanto tempo. Quero dizer, você sabe, eles costumam mudar para outras coisas por agora. Eu não estou sugerindo que eles morreram. Não é isso que eu quis dizer. De qualquer maneira, é melhor não... Eu não tomar muito seu tempo, as coisas começam a ficar sérias essa noite. Da 3, né? Eu tive uma ideia. Se acontecer de você ser pego e quer ficar enfiado em um traje de Fred, tente fingir de morto, você sabe, ficar mole. Depois há uma chance de que talvez eles pensem que você é um traje vazio em seu lugar. Então, novamente, se eles acham que você é um traje vazio, eles podem tentar encher um esqueleto de metal em você. Eu me pergunto como isso iria funcionar. Sim, não importa, risque isso. É melhor apenas não ser pego. Vou deixá-lo... Dia 4, eu sabia que você poderia fazê-lo. Mas como assim? Se eles me pegarem, eles vão me colocar dentro da fantasia? Eu não posso estar perto para lhe enviar uma mensagem amanhã. Tem sido uma noite ruim aqui para mim. Estou meio feliz que gravei minhas mensagens para você. Ixi. Me faça um favor, talvez em algum momento você pode verificar dentro desses trajes na sala dos fundos. Eu vou tentar aguentar até que alguém verificar. Talvez não seja tão ruim. Eu sempre me perguntei o que temem todas as cabeças vazias atrás. Quem será? Na quinta noite, após a morte de Phone Guy, os animatronics deixam uma mensagem distorcida, que em si não tem nada demais, foi feita mais para causar medo ao jogador. Tem nada demais, não, ele falou. Será? Se decodificar isso. Nas noites 6 e 7 não tem chamadas por motivos óbvios. Phone Guy morreu. Faleceu. Após Mas as 7, chamadas, noite podemos 7. entender que os animatronics podiam andar durante o dia. Porém, com a mordida de 1987, eles foram proibidos de andar durante o dia, já que a vítima foi atacada diretamente por um animatronic, nos indicando que o jogo se passa alguns anos após esse incidente. E apesar de ter seu lobo frontal arrancado, a vítima sobreviveu. Com essas chamadas, também podemos dizer que a franquia da Fazbear Entertainment, empresa dona da pizzaria, já existia no ano de 1987. A data no qual esse primeiro jogo se passa é no ano de 1993. Isso é indicado tanto pelo salário que recebemos, quanto em outros jogos ou livros, como FNAF Special Delivery, FNAF 3 e Ultimate Guide. Mas já vamos chegar lá em próximos vídeos. Apenas tenham em mente que a data é 1993. Tá. Quem poderia ter causado a mordida de 87? Bom, os suspeitos que tínhamos na época de lançamento do jogo eram Freddy e Foxy. Freddy devido a uma das regras do local ser não toque no Freddy, indicando um certo perigo se tocar o animatronic. E também a suposta marca de mão que temos no rosto de Freddy.
A marca Nossa, eu de não mão percebi pode isso, não. indicar que algum guarda morto anteriormente por Freddy tentou lutar contra ele, já que apesar do Funny Guy dizer que não quis dizer que os guardas Tentar brigar com o ursinho puro não dá, né? morreram, sabemos que sim, guardas morreram bicho na é Freddy's fofinho, mas antes de mexe você, com o homem pra você ver. inclusive o próprio Funny Guy. A morte dos guardas é indicada pelas manchas de sangue no Survival Logbook, que é basicamente o guia dos seguranças da Freddy's de FNAF 1. O próximo suspeito temos Foxy. Ele era o suspeito devido a ele estar fora de serviço, sua mandíbula ser grande o bastante para caber a cabeça de uma pessoa dentro dela, porém em FNAF Help Wanted nos diz que Foxy estava fora de serviço apenas por superaquecimento. Ah, ele vai explicando os jogos lá da frente, esse recente, vai explicando o negócio do 1, mano. Também temos Golden Freddy, que é o animatrônico secreto em FNAF 1. Quando Nunca colocamos apareceu a pra mim. dificuldade 1987 na noite 7, nós recebemos o jumpscare de Golden Freddy. Porém, essa questão da mordida Caralho. de 87 será explorada no segundo jogo, então não vamos nos prender ao autor da mordida nesse vídeo. Vamos falar do nosso protagonista agora. Quando terminamos a nossa quinta noite, Mike recebemos Schmidt. um cheque no valor de $120 para o protagonista Mike Ô, Schmidt. louco, é pra caralho, hein, mano? Também recebemos um cheque na noite 6 no valor de Ficar de vigia? $120,50. E na noite 7, Mike demitido por mexer nos sistemas dos Meu Deus, velho, tem noite 7 mesmo. Eu parei na 6, então. Mas eu passei da 6. E não apareceu noite 7 pra mim. animatronics, falta de profissionalismo Não e odor. acredito, velho. Ser demitido Então eu não zerei o FNAF 1, vou ter que jogar de novo. por odor se deve ao fato do cheiro horrível que os animatrônicos possuem, já que Mike mexeu no sistema deles, Só o cheiro de ele acabou ficando queijinho. impregnado com o cheiro deles. E sim, eu sei quem é Mike. Porém, vamos nos aprofundar nisso apenas em Sister Location. E sim, o odor dito na demissão é devido ao odor dos robôs impregnado em Mike. Esse odor se deve a dois fatores. Um deles é que os animatronics, como dito antes, eles Ah, dá pra fechar a porta antes de apontar pra câmera, pra ver ele passar. matavam os guardas e colocavam nas roupas. E após isso, eles que é? animatronics, como dito antes, eles matavam os guardas e colocavam nas roupas. E após isso, eles não eram limpos, como o Funny Guy fala. Logo, eles ficavam com um cheiro horrível. Outro fator vamos abordar mais pra frente. Algo que Funny Guy diz é que os robôs lhe enxergam como um endoesqueleto de metal, e que endoesqueletos precisam estar usando os trajes, no qual explicaria o porquê os robôs querem te pegar e te colocar dentro de uma roupa. E nesse processo você acabaria morrendo devido foda. aos cabos e peças de metal nas roupas. Porém, isso é falso, já que na câmera do backstage Droga. vemos um endoesqueleto no qual Bonnie nem tenta colocá-lo em um traje, ou sequer liga para sua presença, mostrando que isso dos robôs te matarem por eles estiverem como um endoesqueleto é falso. Eu ia falar que morre de choque, né, dos bagulho lá atravessando o Então, qual osso. seria o real motivo? Eu tô imaginando. Vamos até a câmera 4B. Na câmera 4B, vemos além das regras da pizzaria, também vemos uma série de 4 jornais contando um pouco da história. 3 deles contam sobre o incidente das 5 crianças desaparecidas no restaurante, e um jornal contando que a pizzaria atual ia fechar as portas no final do ano. Aqui vamos à descrição dos jornais. Crianças desaparecem em pizzaria local. Corpos não foram encontrados. 2 crianças teriam sido atraídas para a sala dos fundos durante as últimas horas de funcionamento da Freddy Fazbear's Pizza, na noite de 26 de junho. Embora as câmeras de segurança tenham identificado o homem responsável na manhã seguinte, o que levou à sua captura, as próprias crianças não foram encontradas e são dadas como mortas. A polícia suspeita que o homem vestiu o traje de uma das mascotes da empresa para enganar as crianças. 5 crianças agora desaparecidas. Suspeito é acusado. Agora, 5 crianças estão ligadas ao incidente da Freddy Fazbear's Pizza, onde um homem vestido como uma das mascotes do local atraiu as crianças para a sala dos fundos. Enquanto o suspeito foi acusado, os corpos em si nunca foram encontrados. A Freddy Fazbear's Pizza vem batalhando em uma luta difícil para convencer as famílias a voltarem à pizzaria. É uma tragédia, diz a Fazbear. Quando eu joguei o FNAF Doom com o Davi, apareceu uma alma das criancinhas, mano. Tipo, meio que com medo lá na parte do gerador que liga. E dando um pequeno contexto desse jornal, o jornal diz que o suspeito foi acusado. Lembrando, acusado, não preso. Ou seja, o suspeito não foi preso efetivamente, ele só foi acusado, porém deve ter sido liberado. E isso se deve ao fato dos corpos nunca terem sido encontrados. Salve, Captas. Pizzaria local é ameaçada de fechar as portas devido à higienização. A pizzaria local Freddy Fazbear's Pizza foi novamente ameaçada de fechar pelo Departamento de Saúde sobre relatos de mau cheiro proveniente dos mais amados mascotes animatronics. A polícia foi acionada quando os pais perceberam algo que parecia ser sangue e muco
saindo ao redor dos olhos e da boca dos mascotes. O pai os comparou com cadáveres reanimados. E como o Funny Guy falou, a única coisa que sobraria de você se você Cadáveres fosse colocar reanimados, é dentro do Michael traje, Jackson lá, seriam né, mano? Do seus Thriller. olhos e os seus dentes. Pizzaria local ordenada a fechar até o final do ano. Depois de uma longa luta para permanecer nos negócios depois da tragédia que a atingiu muitos anos atrás, a Freddy Fazbear's Pizza anunciou que irá fechar até o final do ano. Apesar de procurar um comprador por um ano, as companhias parecem não estarem dispostas a serem associadas com a empresa. Esses personagens sobreviverão. No coração das crianças, esses personagens sobreviverão. CEO da Fazbear Entertainment. Tendo lido esses jornais, podemos finalmente dizer o que realmente causa o comportamento estranho nos animatronics. O assassino matou 5 crianças e colocou seus corpos dentro dos animatronics. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e Golden Freddy. Assim, as almas das vítimas possuíram os robôs e agora buscam sua vingança. Meia-noite, elas ficam ativas. Elas não se lembram com exatidão do seu assassino, apenas que ele era um adulto. Por isso que quando elas matam os guardas, elas os colocam nos trajes, por vingança. Os corpos dentro dos robôs também é um fator que explicaria o mau cheiro deles. O ano dos assassinatos não é dito. Que e no foda, final mano. deste ano de 93, a pizzaria foi fechada. O assassino e o traje utilizado nos assassinatos serão revelados em jogos futuros. Então, basicamente, este é Five Nights at Freddy's 1. Como eu disse, muito bom, velho. eu tentei dar o contexto da época sobre os eventos que aconteceram e também com algumas exceções dizendo acontecimentos que a gente sabe por causa de informações atuais. Eu tentei trazer um pouco desse equilíbrio aqui pra não ficar muito confuso também e não ficar tão desatualizado assim o vídeo. Mas então, espero de verdade que tenha gostado, espero que tenha curtido. E se você gostou mesmo, se inscreva no canal para mais conteúdos muito como bom, esse. velho. Dá o like, compartilha, comenta que isso vai ajudar muito. E se puder e quiser, se torne membro aqui do canal. Mas então, até um próximo vídeo e... Fui! Vamos! Pô, muito bom esse vídeo, velho. Muito bom esse canal. Ai, agora, assim que eu zerar o 2, a gente assiste esse daqui. Vai demorar uns 3 meses, provavelmente. Foda, mano. Parabéns ao vídeo aí.